Quando a gente pensa em heróis, é comum imaginar alguém corajoso, com uma espada na mão e um forte senso de justiça no coração. Alguém que entra em batalha, salva o dia e recebe os aplausos no final. E é exatamente assim que conhecemos o Finn, o protagonista de Hora de Aventura. Mas, e se eu te dissesse que o Finn nunca foi o verdadeiro herói da história? E se no fundo a série inteira fosse sobre outra coisa e outros personagens? Hoje vamos analisar por que o Finn, mesmo sendo o centro das atenções, não representa a verdadeira essência heróica de Hora de Aventura. E mais, quem são então os verdadeiros heróis desse mundo pós-apocalíptico bizarro, emocional e tão humano? E o arquétipo do herói clássico e sua falência. Finn começa sua jornada como o típico herói de conto de fadas, um garoto corajoso, último humano vivo que quer salvar princesas e enfrentar monstros, mas logo percebemos que esse ideal heróico é ultrapassado e ineficaz no mundo de Wu. Em um mundo onde tudo é ambíguo, cheio de personagens traumatizados, guerras antigas e realidades colapsadas, o herói da espada simplesmente não dá conta. Finn tenta resolver tudo com ação, mas Hora de Aventura mostra que, na maioria das vezes, coragem não basta. Finn não entende os sentimentos dos outros, não entende seu próprio passado e muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Ele é um garoto tentando viver num mundo feito para adultos quebrados. 2. A complexidade emocional que Finn não vê. Enquanto Finn corre atrás de princesas e encara monstros, outros personagens estão lutando com dores reais. Simon, por exemplo, perdeu a sanidade para proteger alguém. Marceline carrega o trauma de 1000 anos de abandono. Princesa Jujuba vive presa entre a razão e a ética, tentando reconstruir uma civilização. Jake enfrenta dilemas existenciais enquanto tenta manter sua família unida. E Finn, durante muito tempo, ele ignora isso tudo. Ele quer ser o salvador, o herói da capa e espada. Mas o mundo não precisa disso. Ele precisa de empatia, de escuta, de transformação verdadeira. Algo que Finn só vai aprender com o tempo. 3. A obsessão por ser herói e o ego ferido de Finn. Finn quer ser especial, ele precisa disso, e por isso, toda vez que é rejeitado ou se vê inútil, ele quebra. Lembra quando a princesa Jujuba rejeita ele romanticamente? Finn surta, tenta forçar situações, perde o rumo. Isso mostra o quanto o heroísmo dele é frágil, baseado na aceitação dos outros, e não em um senso profundo de responsabilidade. Em vez de ajudar, muitas vezes Finn está tentando se provar. Ser o herói é mais sobre ele mesmo do que sobre quem ele quer salvar, e isso não é necessariamente um defeito, é humano, mas também é a prova de que ele não é o verdadeiro herói, pelo menos não ainda. 4. Quem são os verdadeiros heróis então? Simon e Marceline, os sobreviventes emocionais. Simon entregou sua mente e sua humanidade para proteger uma criança em um mundo destruído, e Marceline vive com essa dor, sendo imortal, observando tudo passar, sem saber como se conectar de verdade, mas mesmo assim, eles seguem em frente. Simon se esforça para recuperar quem era, Marceline tenta se abrir para o amor, para a amizade, para a vida. Isso é heroísmo. Lutar pela própria sanidade, encarar a dor do passado e ainda assim escolher ser bom. Jujuba, a heroína racional e perigosa. A princesa Jujuba é extremamente racional, controladora sim, fria, muitas vezes, mas ela está tentando reconstruir um reino, reerguer uma sociedade, equilibrar ciência e moral num mundo caótico. Ela comete erros graves, inclusive éticos, como criar vida artificial sem considerar as consequências, mas ela assume o peso do comando. Ela pensa no coletivo, e isso, mesmo que controverso, é muito mais próximo de um herói moderno do que o ideal infantilizado do Finn. Jake, o sábio disfarçado de bobo. Jake parece o relaxado da turma, o cão elástico e brincalhão, mas ele é o personagem mais filosófico da série. Jake entende o tempo, a impermanência, o desapego. Ele fala com naturalidade sobre o que Finn ainda não consegue compreender. Tudo muda, cara, não dá pra controlar. Ele não quer ser o herói, ele quer viver. E às vezes é justamente quem não quer ser herói que mais ajuda os outros.
5. O crescimento de Finn, da espada ao autoconhecimento. É claro que Finn não é um personagem parado, ele erra, mas também cresce. Ao longo da série, ele começa a entender que nem tudo se resolve com violência ou bravura. Ele se aproxima do seu passado, conhece sua mãe, entende a solidão, ele descobre que ser herói também é aceitar perdas, pedir desculpas, ouvir e mudar. Mas essa jornada de crescimento só mostra uma coisa: Finn precisava deixar de querer ser herói para finalmente se tornar alguém melhor. 6. O mundo de Wu como metáfora da vida. A beleza de Hora de Aventura sobre o cura está em usar um mundo absurdo para falar de sentimentos reais. Não existe grande vilão, não existe salvação final. Tudo é sobre ciclos, sobre perdas, sobre recomeços. É um planeta devastado, cheio de personagens quebrados tentando viver de novo. É como nós, e é por isso que o arquétipo do herói tradicional não serve aqui, porque a vida não é um RPG com final feliz, é um processo de lidar com o que sobrou e com o que sentimos. 7. Conclusão. O verdadeiro herói não é quem carrega a espada. Finn foi o nosso ponto de entrada, a criança que quer salvar o mundo, quando o mundo já acabou, mas os verdadeiros heróis são aqueles que aceitam que não existe vitória total, que lidam com perdas, com traumas, com escolhas difíceis, que constroem, que perdoam, que continuam, mesmo sem glória. Finn pode ser o protagonista, mas em Hora de Aventura, o verdadeiro heroísmo está nas entrelinhas. Fechamento, reflexão final. E você, já parou pra pensar nisso? Será que às vezes a gente também não tá tentando salvar o mundo quando o que a gente precisa mesmo é entender quem a gente é? Hora de Aventura pode parecer um desenho bobo à primeira vista, mas talvez ele tenha ensinado mais sobre a vida do que muita filosofia por aí. E bem, eu sou o Pedro Theory, e essa foi mais uma reflexão sobre o que realmente significa ser um herói. Se você curtiu, comenta aí. Quem é o verdadeiro herói da série pra você? E claro, se quiser ver mais vídeos assim, já deixa o like e se inscreve, porque essa aventura ainda tá só começando. Fui!